Opa, e aí galera da Struct, tudo bem? Eu sou o Matheus, da diretoria de projetos, membro e também sou representante do squad de DevApp. Eu vou estar aqui dando uma aulinha de Nextauth para vocês. A aula, eu diria, uma das aulas mais importantes, assim, porque é onde você vai fazer a autenticação das coisas do projeto de vocês. E vocês devem usar no projeto de vocês. Então, vamos lá começar fazendo um repositório. Vou começar do zero aqui, fazendo um repositório da T3. Então, vocês podem ir lá no site deles e pegar o comando para fazer o repositório T3. É bom vocês usarem direto o T3, porque já vem tudo configuradinho lá, então vocês não têm que ficar fazendo um monte de configurações. A gente aqui da Struct a gente usa mais PNPM, então quando vocês fizerem, priorizem usar o PNPM. Eu já tô com o comando aqui colado, ou pelo menos eu tava. E vou fazer aqui um repositório T3 para a gente começar. Botar o nome de teste. É para usar TypeScript, não é para usar Tailwind, não é para usar TRPC, é para usar o Nextauth, Prisma, AppRouter e vou usar aqui SQLite, já que o Pedro, acho que foi o Pedro que ensinou vocês usando SQLite. Daí eu vou entrar aqui na pasta do projeto e vou rodar um pnpmi para instalar todas as dependências. Daí eu vou começar explicando aqui, a primeira coisa é o esquema que vem já configurado aqui na T3 quando você usa o NextAlpha. Essa model post aqui ela é só um exemplo. Você provavelmente deve apagar ela quando começar o seu projeto. Daí essas models aqui elas são necessárias para o NextAlpha funcionar. Tem essa model de conta, essa model de sessão, de usuário e de token de verificação. Um usuário ele vai possuir várias contas, então é igual quando você vai num site e loga, por exemplo, com o Google, depois você loga com, sei lá, com conta do Twitter. Daí você tanto faz qual conta você logar assim de terceiros, você não vai ter várias contas naquele site, você vai ter uma que vai ter logado o Google, o Twitter e etc. Então aqui é a mesma coisa. Você vai ter um usuário que vai possuir várias contas, então no site em si, no Nextcloud, não vai criar vários usuários. Vai ter um usuário com um e-mail e aí ele vai possuir várias contas. E aí, por exemplo, quando você loga com o mesmo e-mail, você loga com o Google e loga com o Twitter, que tem o mesmo e-mail, você não vai criar vários usuários. Você vai ter um usuário com duas contas, uma conta do Google e uma conta do Twitter. Daí aqui tem a model sessão. Então, toda vez que você faz uma sessão, não toda vez, na verdade, mas quando você quer criar uma sessão num site, você entra lá, deu login. Aí ele vai buscar no seu banco de dados se aquele usuário possui uma sessão. Se ele não possui uma sessão, ele vai criar outra. Então, tem até aqui, ó, expires, é um date time. Então, se essa sessão já expirou, aí ele tem que criar outra sessão. E é isso. Tem aqui a moda do usuário, que eu já falei, que possui várias seções, várias contas. E é isso. Daí vamos também aqui explicar as configurações. Você vai vir aqui em serverauth.ts. Aqui é onde ficam as configurações do Nextauth. Você vê aqui que tem esse modo Nextauth, uma interface sessão.
E aí você coloca o que tem no seu usuário. Se você adicionar, por exemplo, ele deu o exemplo aqui. Se adicionar esse atributo aqui lá no seu esquema do seu usuário, você tem que adicionar aqui também. Porque isso daqui ele é a tipagem da sessão que você vai usar, por exemplo, quando pegar uma sessão. Que eu vou ensinar depois como é que pega uma sessão. Daí aqui tem a configuração do auth. Você tem os callbacks, que eu vou explicar ainda o que são os callbacks, mas basicamente é tipo quando quando o Nextauth ele faz sei lá, ele cadastra um usuário. Aí você pode configurar para quando ele for cadastrar um usuário, ele executar uma função antes. Daí eu vou explicar isso daqui ainda. E aí sobre os providers e os adaptadores, né? O Nextauth ele é uma biblioteca de autenticação principalmente para autenticação de terceiros. Ele é melhor nisso do que se você fizer a sua própria autenticação. Então, você usa aqui, por exemplo, um Discord, você usa aqui um Google para pegar a autenticação deles. Tem até como você mesmo fazer a sua, você fazer o seu cadastro, fazer as suas contas e etc. Mas aí o Nextauth ele é melhor em usar autenticação de terceiros. Aqui nessa aula a gente vai usar um exemplo com o Google. Daí quando você quer usar a autenticação de terceiros, você tem que configurar esse provider aqui. Por exemplo, aqui ele começou usando o Discord Provider. Daí você configura aqui os providers. Eu quero Discord Provider. Daí aqui você tem que passar umas credenciais para configurar o provider. Você tem que configurar umas credenciais, que isso daí, que essas credenciais você pega no site do provedor. Lá no Discord você configura um cliente e aí ele vai te dar umas credenciais, vai te dar um client ID e um client secret. E aí você tem que colocar aqui nesse provider para fazer a configuração certinha e funcionar certinho a conexão desse nosso projeto com a autenticação do Discord. E também tem o adaptador. A gente precisa de uma conexão do Nextauth com o nosso banco de dados, porque ele vai mexer no nosso banco de dados, ele vai criar usuários lá, vai pegar usuários, vai pegar sessões, e daí precisa de um adaptador, que é algo que faz essa comunicação entre o Nextauth e no caso aqui a gente usa Prisma, né? Então a gente porta aqui o Prisma Adapter, que é o adaptador do Prisma do Nextauth. E aí você tem que usar aqui, configurar certinho o adaptador, é o Prisma Adapter. Aí você também vai ter que importar aqui o banco de dados, que já vem configurado aqui na T3 Stack. Você vai importar o nosso banco de dados, o nosso DB, que para quem já viu a aula lá do Pedro, ele é um singleton de... Ele cria um cliente para o Prisma, e aí a gente importa esse cliente. E aí, com o adaptador do Prisma, a gente envolve esse cliente para o Nextauth conseguir fazer essa comunicação com o Prisma direitinho. Tá, daí a gente vai usar aqui como exemplo, em vez de usar o Discord, eu vou usar o Google. Então a gente vai, em vez de importar o Discord Provider, a gente vai importar o Google. Aí você importa aqui o Google Provider e troca aqui no. Então, essas credenciais aqui você vai colocar no ponto .env, bem aqui. Já já vou fazer isso. Daí no ponto .env você vai
definir variáveis como essa daqui, só que no caso não vai ser Discord, né? Vai ser Google. E aí ele reclama aqui, ó. Isso porque no T3 Stack ele usa esse env.js aqui. É um jeito de tipar as nossas variáveis de ambiente, ter maior controle. Então ele lista tudo aqui, ele usa até Zod para fazer o parse, né, das estruturas e dos dados, para ver os tipos de dados certinho. Então isso aqui é um jeito melhor de você ter controle das variáveis de ambiente. Daí se você ver aqui tem as variáveis de ambiente do Discord e a gente está usando a do Google agora, né? Então precisa trocar. E aí é que ele já para de reclamar. Porque a gente trocou aqui no env.js, que é onde faz a tipagem das nossas variáveis de ambiente. Aqui ele está importando esse env.js aqui. E aí ele reconhece o Google Client ID que a gente colocou lá. Daí a gente precisa pegar essas credenciais. E como é que você pega? Você vai ter que vir aqui no console do Google. Aí vem aqui em console, APIs e serviços. Eu já tenho alguns projetos aqui, mas vocês vão ensinar como é que cria. Vou botar aqui struct trainee. E vocês vêm aqui em credenciais. Ele ainda está no meu projeto teste. Esperar criar. Aí você vai no seu projeto e aqui em credenciais. E aqui em criar credenciais. ID do cliente ou alvo. E aí ele vai pedir para fazer uma configuraçãozinha aqui. E aí você vai colocando qualquer coisa aqui. Por enquanto aqui eu acho que não faz diferença. Vou colocar struct trainee. Domínio do app. Vamos colocar aqui http localhost 3000, é onde vai rodar o nosso site. Que coloca o seu mesmo. Daí volta lá em credenciais e cria as credenciais agora. A gente só estava fazendo uma configuração de tela de consentimento que precisa fazer antes de poder criar umas credenciais. Daí aqui bota aplicativo da web. Pode botar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar struct trainee. Daí aqui você coloca a tela inicial. Localhost 3000. Aí aqui, essa parte aqui é importante. Se vocês forem lá no repositório, vocês vão ver aqui, ó, em Source, API, tem aqui Auth. Daí aqui em Next Auth. O Next Auth, quando está entre colchetes assim, não aparece na rota. Mas aqui ele tem esse handler, né, da API. E aí o Next Auth que tá configurado aqui a gente não vê, mas ele por trás ele está recebendo essas rotas de callback. E quando a gente clica lá no botão de login do Google, por exemplo, a gente vai lá na autenticação do Google e depois o Google ele nos envia de volta para o nosso servidor numa rota tal. E aí o Nextauth ele vai estar esperando nessa rota com o token do Google. Então a gente bota aqui, ó, em URI de redirecionamento, tem que colocar http localhost 3000, daí API, auth, callback. Até essa parte aqui a gente consegue ver, né? Aqui no repositório. Mas aí depois disso daqui é por baixo dos panos do Nextauth.
E aí é essa rota aqui que é que o Nextchalf está ouvindo lá para o callback do Google. HTTP, localhost 3000, API Auth Callback Google. Aí você vai, cria, ele vai te dar essas credenciais aqui, ó. Ele vai te dar o Client ID e o Client Secret. Aí você copia as duas e no seu ponto env aqui, primeiro você muda aqui de Discord para Google e aí aqui você bota seu Client ID e aqui você bota seu Client Secret. Daí pronto, está configurado o provider do Google. E aí como é que a gente faz o login em si? Eu vou botar um exemplozinho aqui no Pages. Tirar essa de. Tirar o que tá dentro. Daí fazer um botão aqui de login. Vou rodar o servidor, né? E aí tem esse login aqui. Por enquanto, se tu apertar aqui, não vai fazer nada, né? Daí você coloca aqui, ó, on click e coloca uma arrow function. Daí para fazer login com o Nextauth tem essa função aqui chamada sign in. Você escreve nela, dá um tab, aí vai importar aqui no sign in. Daí, como o Nextauth, você pode usar vários providers juntos, você pode usar o do Google, do Discord, do Twitter, pode usar vários juntos. Quando você fizer executar a função sign in aqui, você tem que passar o provider. Como a gente está usando o Google, a gente está passando o Google aqui. Daí quando você tem que esse daqui tem que ser um client component. Aí você bota aqui em cima use client porque tem interação, né, com tá dando erro isso daqui, velho. Beleza. Aí tem que ser um client component. Aí agora quando a gente clicar nesse botão aqui, ele vai fazer o login com o Google. Aí vocês vão ver que ele vai redirecionar a gente para a autenticação do Google e depois vai voltar para o nosso servidor. Daí eu vou lugar aqui com a contra strict. Hum, esqueci de dar o push no banco de dados. Como o Nextauth ele usa o banco de dados, né, para salvar os usuários, as contas, etc. Você tem que estar com ele de acordo com o esquema lá. Aí você tem que dar o push. Daí bora testar lá de novo. Também tirei o servidor. E agora eu espero que vá. Às vezes esse negócio demora. Pronto, a gente está logado. E aí, só para a gente confirmar que a gente está logado, vamos ensinar agora como é que você pega a sessão. Existem dois jeitos da gente pegar a sessão.
Aqui naquele arquivo de configuraçãozinho aqui, ele exporta pra gente o get server auth session, que é uma função para pegar a sessão, só que essa função aqui ela é server-side. Então você só consegue usar ela em componentes server-side. Quando você quer usar uma sessão num client component, por exemplo, você tem que usar o use session. Daí para a gente usar esse use session, ele é um client component, né? Então o session ele precisa estar num provider. E esse provider a gente bota lá dentro do layout. Então a gente importa o session provider do próprio Nextauth. Ele tem esse componente já que é um provedor, é um provider que a gente envolve nossa aplicação. E daí tem a sessão e a gente pode chamar essa sessão com o use session quando for client component. Daí a gente tem que envolver toda a nossa children com esse session provider. E aí, quando a gente tiver um client component como esse daqui, a gente pode usar esse use session, pegar a sessão usando esse use session. E aí o que a gente vai fazer com isso? Só para a gente dar uma olhada lá no assim, tem isso também. Esse set para você usar um provider, você precisa que o componente ele seja um client component. E o layout raiz no Next, você não quer que ele seja client component porque se você fizer isso, todos os outros componentes também vão ser client components e se não me engano, nem o Next deixa você transformar o layout raiz em client. Está aqui. Aqui, ó. Não é permitido você usar o client component em layout. Então o que a gente faz? Em vez de a gente botar o session provider aqui, a gente cria um componente. E aí a gente envolve isso daqui por um componente. E aí nesse componente a gente usa o use client. E aí não vai transformar tudo em client component. Então bora criar um componente aqui. E aí a gente pega lá o nosso session provider. E a gente cria a nossa função provider. Ele vai receber uma children que é um React Node, é um componente React. E aí a gente vai retornar o session provider e aqui dentro a children. Aí a gente bota lá em cima o use client. E aí desse jeito aqui, só esse componente vai ser o use client. Vai ser client component. E daí a gente pode trocar esse daqui por auth provider. Se não me engano, tem que ficar com letra maiúscula aqui.
Quando você faz um componente React, ele tem que estar com letra maiúscula. Então, daí agora lá na nossa página, a gente consegue usar a nossa seção com o layout. Ele não vai ser client component, só o componente aqui do Auth Provider. E aí aqui no nosso page a gente consegue usar a seção pelo provider. E daí vamos ver os dados dessa seção. A gente cria aqui um parágrafo e coloca aqui session.data.user.name. Você tem que colocar assim porque não dá para colocar tipo só session.data, senão ele vai reclamar que não dá para renderizar objetos. Daí tá meio ruim de ver aqui. Daí que tá o nome da conta que eu fiz login aqui. Daí vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer o logout. A gente coloca assim, ó. Só para verificar se a gente fez logout. A gente coloca aqui. Isso daqui ele vai fazer o seguinte, se não tiver isso daqui, vai renderizar isso daqui. Daí a gente faz um botão de logout. E aí é a mesma coisa aqui. Você tem essa função de sign out, que o Nextauth ele exporta pra gente. E a gente executa. Nesse caso aqui você não precisa passar o nome do provider, porque é o mesmo logout para qualquer conta que você tiver. E a gente não precisa nem passar aqui a arrow function, né? A gente pode passar direto só a função. Ou poderia, né? Vou deixar do jeito que tá. E a gente vem aqui e faz logout. E aí ele tira a sessão. Daí bora fazer um login de novo. E aí volta aqui a minha sessão.